existem algumas teorias envolvendo esses textos aqui, porque quando a gente vê os quatro cavalos, primeiramente a gente vê cores, e tirando o primeiro cavalo, os outros não tem nada de bom acontecendo. Então você acaba querendo tender para o lado do anticristo. E existem interpretações que dizem que é o anticristo, entende? Não, mas então o Cavaleiro Branco é o anticristo, porque olha o que os outros cavalos fazem, né? Só que a gente estava pensando aqui, que Cristo também, o que acontece? As duas testemunhas, quando pregam, elas também trazem juízo. E Deus vai trazer o juízo sobre a terra. Então, assim, eu não posso pegar esse cavaleiro branco agora que está vencendo e para vencer e colocar como anticristo. Então, quando a gente observa todos os pontos dos versos, a gente vê que não. O que a gente conseguiu conectar para ter esse entendimento é realmente a ação das duas testemunhas. Quando a gente vê as sete igrejas, as mensagens das sete igrejas, a gente estudou aqui ponto a ponto, nós vemos duas igrejas posicionadas. Quando eu digo duas posicionadas, são duas que não estão corrompidas. E essas duas a gente entende que dá levar a mensagem adiante. Mas a promessa, irmão Ricardo, tá para todas. Todas elas têm uma promessa, e se não tivesse, como é que eu posso dizer, povo de Deus nas outras, não precisaria nem falar delas. Está falando por quê? Porque Deus está dando uma promessa para que elas se arrependam e voltem ao primeiro amor. Essa é a carta de uma delas, né? Eu sublinhei algumas citações delas para que a gente possa meditar e vocês vão entender o ponto que eu quero trazer aqui. Lá em Apocalipse 2:10, da igreja de Esmirna, diz assim, ó: não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar uns em prisão, uns de vocês em prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então, quando a gente vê aquele texto, a gente vê que foi dada uma coroa para esse cavaleiro. Esse cavaleiro tem uma coroa, mas na verdade quem vai receber a coroa é a igreja, são aqueles que estão posicionados para fazer a vontade de Deus. E quando a gente vai para a igreja de Tiatira, no capítulo 2, aí no versículo 26, diz assim, ó: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então eu não posso deslocar essas promessas, por mais que essa igreja não esteja coerente, mas a gente vê que tem pessoas fazendo a vontade de Deus ali, eu não posso deslocar, porque quem é que recebe essa autoridade sobre as nações? Aquele que está vencendo e para vencer, entende? Não importa se é das virgens prudentes que estavam dormindo, mas estão acordando, isso não importa. A gente já viu também que esse primeiro selo, ele é a abertura dessa última semana, em concordância com a primeira trombeta. Então, nós aliando todos esses pontos, a gente vê o que, irmão Wagner? Que as duas testemunhas estão à frente desse cavalo branco. Quer dizer, o cavalo branco, por quê? Porque a gente tem o Espírito de Jesus, a gente vai em frente com a mensagem. Lembra lá que a gente estudou no livro de Ezequiel 1, aonde as rodas vão, aonde o Espírito quer que vá, é onde as rodas vão. Quantas rodas são, meu irmão? 4. E nós estamos vendo aqui 4 cavaleiros, 4 cavalos. Tá, mas irmão Wagner, mas os outros cavalos estão pregando destruição. O que Apocalipse 11, as duas testemunhas estão pregando? Juízo sobre a terra. Juízo sobre a terra. Então, mais uma vez, olhem para as igrejas. Aquelas igrejas estão corrompidas. A mensagem é de arrependimento para que elas voltem a quanto a tempo. Entendeu? Então, é isso que traz essa mensagem desse cavalo branco. Eu trouxe alguns outros versos para a gente poder meditar, mas eu vou pular um pouco, nós vamos direto ali, Apocalipse 19, do 11 a 19. Aqui vai indicar perfeitamente para mim esse ponto aqui, tá? 19, 11 e 29. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Olha só o que elas estão proclamando. Que é justo tudo o que está acontecendo. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra
com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia. A sua fumaça sobe sobre o século dos séculos, e os 24 anciões, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo amém e aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores a nosso Deus, todos os seus servos e que temeis, e pequenos e grandes. Então ouvi uma voz como de grande multidão, como de muitas águas, que de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se com um linho finíssimo, resplandecente e puro. Deixa eu ver, eu acho que eu li antes, eu devia ter lido a partir do 11. Você começou do versículo 1, né? E eu vou cortar, depois eu vou botar, tá? Então eu vou ler a partir dali. Vou voltar, é a minha cabeça aqui, realmente. Mas tá no contexto. Mesmo, né? Tá no contexto. Tá no contexto. É 19 do 11 em diante. É do 11, né? Tá. Então, meus irmãos, o capítulo 19, versículo 11 diz assim, ó. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Para mim, acaba a discussão aqui. Sim. De quem é esse cavalo branco? Quem é o Verbo de Deus? Quem é a palavra de Deus? Não é Jesus Cristo? Entende? E seguiam os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca, olha a espada, uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu vou até parar por aqui, porque já deu para entender que esse mesmo Deus que está vindo vencendo e para vencer, vai trazer justiça, e a sua ira, a ira do lagar, vem a partir desse cavalo branco. Só que olha só que interessante, aqui diziam que um exército está seguindo com cavalos brancos. Que exército é esse? As duas testemunhas. Não é só um cavalo. O que a gente está trazendo aqui é um exército. É as duas testemunhas posicionadas para a pregação. E lá em Apocalipse 12, no versículo 1, diz assim, ó. Olha só, 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que é 12 estrelas na cabeça? São as 12 tribos de Israel, ou, como a gente pode entender, as duas casas que estão unificadas. Entende? Então, essa mulher são as duas testemunhas. Essa mulher posicionada para pregar, alguns, como a gente sabe aí, irão fugir para o deserto, o lugar que Deus tem preparado, né? Que é a continuação desse texto. Mais um texto que eu separei aqui é Provérbios 21, 31. Só um versículozinho, tá? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém. Acabou. Vitória vem do Senhor, aquele que vem vencendo e para vencer. E aqui eu acho que eu encerro esse primeiro parte aí. Eu acredito que o irmão Ricardo vai trazer alguma coisa referente aos 4 cavalos aí, né, irmão? Amém. Depois dessa a gente já pode ir embora. Não, amém. Amém. É interessante como nós precisamos ter o fundamento dos capítulos anteriores. Sim. Olha que interessante, porque nós conseguimos aí encontrar um fundamento interessante acerca dos 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, eles possuem os 4 rostos, são querubins, e eles chamam, cada um do ser vivente chama um determinado selo, que está relacionado com o selo. Então nós temos 4 seres viventes, né, envolvidos com os 4 selos, que chamam 4 cavalos, e nós percebemos que, na palavra de Deus, os 4 cavalos, lá em Zacarias 6, verso 5, diz
que esses cavalos são os 4 espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor. Então é um trabalhar de Deus, de fato, né? E lá no verso 7 diz que eles andavam pela terra. Nós percebemos de Zacarias, capítulo 1, os cavalos percorrendo a terra, lá no período do exílio, né? Lá no período da Babilônia, do exílio babilônico, estava encerrando ali o período dos 70 anos, e não é coincidência está a menção lá dos 70 anos, né, do cativeiro, porque aponta também para a profecia das 70 semanas. E nós temos aí uma última semana para acontecer. E novamente, esses cavalos vão percorrer a terra. Então é um trabalhar de Deus que já acontece na história da humanidade e tem uma última cavalgada para acontecer nessa última semana. Então nós percebemos pelo contexto bíblico, né, que esses cavalos estão apontando para um trabalhar de Deus. E na última semana, Deus vai usar o seu povo na terra para representá-lo. Sim. Então, muito importante essa associação. 4 seres viventes apontam para os 4 selos, os 4 cavalos sendo os 4 espíritos do céu, agitando o grande mar nos 4 cantos da terra, né? As nações, povos, línguas e nações sendo movimentadas pelo trabalhar de Deus nessa última semana, e vai usar assim as suas testemunhas, tá? Na terra para esta batalha. Eu chamo de batalha porque nós precisamos ter esse entendimento dos 2 lados da batalha. Sim. Tá? Então, Amós 3, verso 8, diz que rugiu o leão, quem não temerá? Então, esse cavalo branco, ele vai trazer a mensagem do evangelho da paz. Então, vai ser apregoada a palavra genuína do reino nos 4 cantos da terra, através das suas 2 testemunhas. E, infelizmente, irmãos, pelo que nós estamos entendendo na palavra, muitos não vão aceitar essa palavra, por estarem presos em doutrinas, presos nas amarras do engano, na iniquidade, né? Que o inimigo vem trabalhando por muitas gerações, e é por isso que, por rejeitarem essa palavra, né, esse evangelho da paz, virão sobre eles consequências da sua rebeldia. Então a palavra de Deus, ela vai ter o seu devido cumprimento, as consequências vão acontecer, são consequências de dores, é uma provação de fogo. E nós percebemos que Apocalipse capítulo 11, lá diz que as 2 testemunhas, de sua boca vai sair fogo, e esse fogo é a palavra de Deus, como está escrito lá em Jeremias. A palavra de Deus será como fogo para queimar, para que o coração do homem possa encontrar arrependimento. E é por isso que o anúncio é de arrependei-vos. Amém. Porque é chegado o reino de Deus. E por que 2 lados da batalha? Você vê que envolve os 4 querubins? Os 4 querubins não envolve o trabalhar de Deus através da sua igreja? Uhum. Contra quem? Contra um querubim maligno. Satanás e seu exército. É uma batalha de poderes aí. E esse querubim maligno está lá citado em Ezequiel 28, verso 14. Ele era o querubim ungido para proteger da guarda, de guerra, de batalha. E ele estará nesses últimos dias como um grande dragão vermelho. E ele vai conduzir também o seu exército. E, por vezes, na palavra de Deus, esse inimigo tentou ofuscar, né, a direção deste trabalhar de Deus sobre o anticristo, principalmente, também será levantado nos últimos dias. Se nós olharmos para Naum, capítulo 1, verso 11, lá está escrito: de ti, Nínive, virá aquele
que vai maquinar o mal contra o Senhor, apontando para a origem do anticristo. E o que nós percebemos nesses 4 cavalos? O 4º cavalo, se você perceber na tua Bíblia Sagrada aí, ele vai estar traduzido provavelmente como a cor amarela, cavalo amarelo. Só que pelo original, a palavra aí é chloros, que significa verde. Então, não é um cavalo amarelo, é um cavalo verde. E o que nós percebemos nas cores dos cavalos aí, que existe um alvo que o Senhor está definindo pelas cores. A cor do primeiro cavalo é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é preto e o 4º é verde. Se nós olharmos no mapa, as bandeiras que cercam o Estado de Israel, né, predominantemente aí árabes, envolve a Turquia também, as cores, todas elas, a maioria delas possui pelo menos 2, no mínimo, 2 dessas 4 cores. A maioria delas tem as 4 cores, envolvendo inclusive o verde. E a cidade de Nínive hoje é Mossul. Mossul se encontra no Iraque. E Iraque é a antiga Babilônia, que também aponta para a Síria. Se nós olharmos para a bandeira do Iraque, nós vamos enxergar as 4 cores dos 4 cavalos. Branco, vermelho, preto e verde. Então é muito interessante, porque o Senhor está apontando o inimigo para essa batalha. Sim, e o irmão trouxe aí a respeito de um exército que está posicionado contra essas 2 testemunhas, e a continuação daquele capítulo que eu trouxe, 19, ele traz isso. Capítulo 19, versículo 19 diz assim: e vi a besta, olha só, esse anjo do abismo que está se levantando, né? E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, existe o cavaleiro branco, mas também existe o exército. E assim como essa luta está sendo travada, também existe uma perseguição que vem do outro lado. Então, a gente precisa estar atento sobre isso, né? E interessante aí, a gente ainda vai detalhar com certeza todos os cavalos, todas as mensagens, mas o interessante é isso, que fica aquela dúvida na cabeça de muitos, né? Por que os outros cavalos então estão pregando destruição? E é isso que a gente tem que ficar ligado, porque o que a gente estava escutando aqui, estudando, né? Que Deus, ele usa muitas vezes o que irá acontecer para alertar o povo. E ele usa isso também para juízo, entende? Porque quando tiver aquele encontro, a gente estava estudando sobre isso também, do rei do norte contra o rei do sul, vão se formar alianças que não prevalecerão. Então vai surgir o anticristo. E eles vão dar todo o poder para o anticristo, entende? Então, quer dizer, isso tem que acontecer, isso é da vontade de Deus que aconteça assim. Olha, mas como é que vai ser da vontade de Deus que aconteça assim se o anticristo vai perseguir a igreja? Meus irmãos, isso já está desenhado, isso deve acontecer e irá acontecer, a gente querendo ou não tem o que fazer. Então, assim, Deus está mostrando esses cavalos posicionados, pelejando para a batalha e está nos avisando, olha, essa perseguição não vai ser fácil. Deus está nos alertando antes. Ele poderia simplesmente nos esconder, mas ele não está nos escondendo. Ele está nos avisando antes do que virá pela frente. E quando a gente conecta isso tudo ainda com as trombetas, que a gente sabe que está conectado, né? A gente vai ver a sequência dos selos e a gente não entende aqui que somente depois do 7º selo é que começa a tocar as trombetas. Não, é como se voltasse explicando de um âmbito mais aberto o que está acontecendo. E quando a gente chega nas trombetas, aí, meu Deus do céu, então parece que é só catástrofe, mas não, precisa acontecer. São os avisos que as 2 testemunhas estão apregoando sobre a terra. E daqui para diante a gente já não tem mais mensagem bonitinha para trazer, infelizmente. Né, irmão? Nós precisamos alertar, a gente está aqui para isso.
Estamos aqui para alertar o povo do que irá acontecer. Porque eu não posso aqui, que nem o irmão Wagner está cansado de pregar somente coisa boa, bênção, pregar que tudo vai dar certo na tua vida. Entende? Eu não posso, eu estaria sendo conivente com o erro, com o engano. Sim. Nós estamos aqui para tentar mostrar o que está acontecendo. E a gente mesmo já estudou 300 vezes, vai estudar de novo, ficar apavorado de novo. Desculpa, mas eu gostaria de ter uma mensagem mais bonita para te trazer, mas a única coisa que eu posso te trazer é, se você estiver posicionado com o cavaleiro branco, a tua coroa estará garantida. Lute por isso. Não importa qual dificuldade você vai ter, não importa qual provação, lute por essa coroa. E não se esqueça da promessa, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. 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 Os irmãos falaram rapidinho acerca da... O irmão Wagner falou da tribulação, que tem que passar por tribulação. O apóstolo Paulo falou em Atos 14. Importa, é necessário que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Se quisermos ser mais que vencedores, o que antecede ser mais que vencedor? Basta ler Romanos 8. Por amor de ti, fomos entregues à morte todo dia. Então, nem morte, nem vida, nem anjo, principado, potestade. Aí ele fala também um pouco antes sobre fome, nudez, perigo, espada. Todo mundo quer ser mais que vencedor, mas primeiro tem que passar pela tribulação. E esse mais que vencedor, hoje nós somos vencedores em Cristo. Mas o mais que vencedor é porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Só seremos manifestados em glória, teremos nossos corpos glorificados para reinar com Cristo no milênio, se estivermos dispostos a passar pela grande tribulação. Isso eu me refiro para a igreja que estará aqui na última semana. A gente não tem certeza se nós estaremos aqui, mas nós já estamos ensinando um evento que está muito próximo de acontecer. Se não for na nossa geração, da próxima não passa. Então nós temos que começar a despertar a igreja falando das tribulações. Tem um texto aqui maravilhoso que eu sempre cito ele, de 1 Coríntios 7. Tenha como se não tivesse. 1 Coríntios 7, a partir do verso 29. O tempo se aproxima. Então, os que usam as coisas deste mundo, mas usam como se não as abusassem, porque a aparência deste mundo passa. É uma preparação para os dias que virão. Outra coisa que o irmão falou acerca das 12 tribos de Israel, Ismael também teve 12 tribos. Então, há uma guerra acerca das duas testemunhas com o império da besta. Então, 12 tribos de Israel contra as 12 tribos de Ismael, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, que é perseguidor da livre. Outro detalhe que eu anotei, só para a gente não esquecer, que Zacarias, a partir do verso 7, ele conta da primeira visão que ele teve dos cavalos. Só que um pouco antes, Zacarias ele foi convocado para exortar o povo, chamando ao arrependimento. Os irmãos falaram de arrependimento, e o que vai anteceder a primeira visão de Zacarias é exatamente arrependimento. Olha só, Zacarias primeiro, aí ele fala aqui, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim. Arrependimento, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Entretanto, eles não me ouviram. Enfim, aqui fala das 5 virgens prudentes que vão responder ao arrependimento e também das 5 virgens nécias. E aí sim, depois que a gente não pode esquecer para a carta para as 7 igrejas, 2 estavam irrepreensíveis, 5 necessitavam de arrependimento. 5. Então, elas se arrependeram, se juntaram com as 2 irrepreensíveis e juntas foram enviadas pelo cavaleiro do cavalo branco, como ar, como flecha. Elas foram lá lapidadas, jogadas na aljava, e no momento certo, por causa do arrependimento, elas foram lançadas para o cumprimento da última semana. Então é isso. Amém. Maravilha.